Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um privilégio, uma honra compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. E louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que faz parte desse grupo seleto de homens adoradores a Deus. Irmãos, quero ler aqui juntamente com os irmãos o Evangelho de Jesus, a qual escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11. Uma passagem muito conhecida, a qual fala do filho pródigo. Passo a ler. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles. E fazendo poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve na terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. E então comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Meus irmãos, aqui Jesus ele está dizendo e ensinando acerca de uma parábola. O capítulo 15, Jesus ele inicia uma parábola. E uma parábola a qual tem 3 mensagens. E Jesus ele ensinava através de parábolas. A palavra parábola, ela provém da palavra grega que significa parabole, que é uma palavra composta que significa literalmente colocar de lado. No uso bíblico, parabole é um contraste ou uma comparação entre uma realidade natural e uma verdade espiritual. Então Jesus ele ensinava através da parábola. E note que a primeira parábola da mensagem, a primeira mensagem da parábola que Jesus ele vai ensinar é referente a um pastor. Pastor este a qual ele tinha 100 ovelhas. E em um dado momento, este pastor ele percebe que uma das suas ovelhas já não está mais ali. Então esse pastor ele toma uma atitude. Esse pastor agora ele vai deixar as 99 no aprisco. E este pastor agora ele vai ao encontro desta ovelha perdida. Este pastor ele não vai deixar esta ovelha de lado, não. Este pastor ele vai num propósito, em uma missão de resgatar a ovelha perdida. E este pastor agora vai. Este pastor agora sobe montes. Este pastor agora atravessa deserto.
Este pastor agora ele desce vales. E este pastor ele está com o propósito de achar a ovelha perdida. Aleluia, a Bíblia diz que este pastor ele encontra esta ovelha perdida. Irmãos, nós trazendo para nossas vidas, não é diferente o que Deus fez e faz em nossas vidas, não. Aleluia, porque Ele foi atrás da ovelha perdida. Aleluia, talvez outrora vivemos, aleluia, no lamaçal do pecado, perdidos. Mas o Deus de Israel, Ele foi de encontro às nossas vidas, aleluia, e Ele foi resgatar aquilo que se havia perdido, aleluia. Este pastor, o bom pastor, agora ele vai e ele começa a tratar as feridas, ele vai abraçar esta ovelha, ele vai colocar esta ovelha no ombro e ele vai trazer esta ovelha de volta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele continua trazendo outra mensagem. E agora ele vai dizer sobre uma mulher que havia 10 moedas muito valiosas. Havia 10 dracmas. E ela agora nota que uma destas moedas se perdeu. Mas essa moeda não se perdeu fora, mas se perdeu dentro. Aleluia. E essa mulher agora, ela vai entrar em desespero tamanho que ela vai, imagino eu, colocar tudo para o alto, vai pegar a vassoura e vai começar a varrer, vai começar a procurar aquilo que se havia perdido, aleluia. E esta mulher procurando e procurando, agora esta mulher vai achar aquela dracma que havia se perdido dentro. Esta mulher agora, com tamanha felicidade, ela vai chamar as suas vizinhas ali para se alegrar, para ficar feliz, porque ela achou aquilo que estava perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele vai continuar. E agora havia um pai, e este pai tinha 2 filhos. E um dos seus filhos agora, em um dado momento, ele chega e fala: olha, eu não quero mais estar debaixo de uma autoridade, eu não quero mais seguir regras, eu quero a parte da minha herança, porque eu vou fazer o que eu quero fazer. Eu não quero mais estar debaixo de uma autoridade. Ele pede a parte da sua herança. E o seu pai, ele divide e entrega para os seus filhos a parte da herança. E este jovem agora ele vai pegar tudo que é dele. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Este jovem agora ele não quer mais viver sobre a autoridade e as regras de um pai. Ele quer viver ao seu bel prazer. A Bíblia diz que ele vive numa vida dissoluta. Ele vive numa vida de extremo pecado. Imagine só onde ele chegava. Ele pagava as bebidas, onde ele chegava havia prostituição, aonde ele chegava ele fazia conforme os deleites da sua carne, a vontade da sua carne. Então este homem começou a gastar tudo que tinha. Este homem gastou tudo que tinha. E não foi só embora o que ele tinha, o seu valor financeiro, não. Foi embora também aquelas falsas amizades. Assim que acabou o dinheiro, acabou também as falsas amizades. E a Bíblia diz que agora vem tempos difíceis naquela região, naquela terra. E este homem agora se encontra em tamanho desespero. E a Bíblia diz que o homem lhe oferece dinheiro para cuidar dos seus porcos. E agora este homem está ali. Este homem agora ele começa a meditar sobre a vida que ele tinha. E ele está ali com fome. E ele já começa a imaginar, com tamanha fome, comer as bolotas, as alfajorras que os porcos comiam.
E na hora desse momento, ele cai em si. E ele começa a pensar: nem os jornaleiros de meu pai passam por uma dificuldade assim. São bem tratados. Jesus, ele está falando comigo e contigo esta noite, este momento. Porque é momento de nós pararmos e analisarmos as nossas vidas e pensar o que deixamos para trás, o que fazíamos e agora não fazemos mais. Aleluia. Talvez você orava a Deus e agora já não ora mais. Talvez você louvava e engrandecia o nome do nosso Deus e agora já não louva mais. Talvez você pregava, ministrava a palavra de Deus e agora já não encontra mais força. Talvez você se consagrava e agora já não consegue mais se consagrar diante de Deus. Mas Deus está dizendo esta noite, no meu e no seu coração: é momento de voltarmos ao primeiro amor. É momento de voltarmos à primazia. É momento de voltarmos a adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse jovem agora ele vai cair em si. Ele vai perceber que está numa vida errante. E agora ele vai se posicionar diante do caminho. E ele vai voltar agora ao primeiro amor. Ele vai voltar agora para a casa do Pai. Aleluia, é momento de voltar para a casa do Pai. É momento de voltar para a casa do Pai, porque Ele está chamando. Aleluia, talvez este mundo a qual estamos inseridos, ele vive numa ilusão ótica. Talvez pessoas pensam que estão ou têm liberdade, mas não, estão aprisionadas no pecado. Estão aprisionadas, aleluia, nos deleites carnais, estão aprisionadas, mas Deus levanta homens e mulheres disposto a pregar a palavra de Deus, aleluia, e falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E este homem, ele volta para a casa do seu pai. Ele volta no propósito, agora como servo. Ele volta agora no propósito como servo. Mas o seu pai, ele já estava ali esperando. Aleluia. Talvez você que está ouvindo esta palavra está longe da casa do Pai, mas saiba de uma coisa, que há um Pai que está te esperando. Aleluia. E assim como na primeira mensagem, aleluia, que havia um pastor que ele tinha 100 ovelhas, ou seja, 1% do seu patrimônio foi perdido, mas ele foi atrás. Ou na segunda mensagem, a qual havia uma mulher que havia 10 moedas, mas uma das suas moedas foram perdidas, ou seja, 10% do seu patrimônio foi perdido. Ou nesta mensagem, a qual havia um pai que tinha 2 filhos, ou seja, 50% do seu patrimônio já estava longe, já estava perdido. Mas esta noite, Jesus, ele está dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nem 1%, nem 10%,
nem 50% vai se perder, aleluia, porque nós servimos a um Deus de restauração, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que se havia perdido, aleluia, ele vai ser encontrado, aleluia, aquilo que havia se perdido, ele vai se voltar novamente, aleluia, louvado em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, é momento de nós se voltarmos a Deus, é momento de nós voltarmos e agradecermos a Ele, é momento de nós colocar os nossos corações e se aquebrantar diante do nosso Deus e fazer conforme o propósito, fazer conforme a vontade de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Irmãos, fique com essa palavra. Talvez você vai compartilhar com alguém que necessita ouvir uma palavra, e que essa palavra, através do Espírito Santo, venha convencer que nós somos pecadores e somos necessitados de Cristo. Amém? Fique com esta palavra.